Militar. Ao das 9. Informação com Manuela Moura Guedes. Rosa Mota, toda a gente esperava que ganhasse e ganhou mesmo. MPLA e UNITA, reunidos em Viana do Castelo, socialistas recusam propostas de Cavaco Silva. Este é o Jornal das 9, a informação do dia no Canal 2. Boa noite. Rosa Mota ganhou de uma forma única, correu a maratona sozinha, do princípio ao fim. E pela terceira vez consecutiva conquistou a medalha de ouro nos campeonatos europeus de atletismo. Foi uma corrida emocionante. Rosa Mota chegou a ter mais de 2 minutos de vantagem. A poucos quilómetros da meta foi alcançada pela soviética Valentina Yegorova, mas com uma capacidade de reação notável, a atleta portuguesa segurou a vitória, já com a meta à vista, num final de corrida dramático. Mais uma medalha de ouro para juntar à dos Jogos Olímpicos e à dos Campeonatos do Mundo. A Rosa Mota está neste momento em direto com o Jornal das 9 para uma conversa com o jornalista do Canal 2, Jorge Lopes. Boa noite aos dois. Blackout, Bom, parece que o Jorge Lopes não nos está a ouvir neste momento. Estamos realmente em direto só com a imagem, mas o som Jorge Lopes não tem possibilidade de se fazer ouvir. Rosa Mota, portanto, com Jorge Lopes, temos pena de não conseguirmos obter aqui no Jornal das 9 esta conversa. Numa autêntica maratona tornou-se já o processo de paz em Angola, com sucessivas reuniões, com mais ou menos avanços e recuos. Hoje iniciou-se a terceira ronda de conversações entre representantes da UNITA e do MPLA em Portugal. Ao contrário do que se esperava, o nível das delegações não subiu. Os poderes dos negociadores não se fazem esperar, em princípio, avanços de vulto quanto às questões principais. Em ambas as partes há ainda intransigência quanto à calendarização do cessar-fogo. O governo de Luanda pretende que ele seja o próximo passo e o movimento Savimbi quer primeiro o reconhecimento da UNITA e a marcação de eleições. Fontes ligadas a este processo indicam que a reunião está a decorrer na zona de Viana do Castelo. É de facto através da diplomacia que se conseguem resolver diferendos, acabar com conflitos ou mesmo evitá-los. É o que neste momento está a passar-se quanto à crise do Golfo, onde se movimentam reis e embaixadores, emirs e generais, percorrendo de avião as distâncias que os separam de Riad, Bagdá, Washington, Cairo ou Paris. E ao que parece, registram-se alguns processos diplomáticos que fazem esperar que a guerra possa ser evitada. A fronteira turco-iraquiana, entre as frentes avivadas deste mapa, constitui-se como preocupação política e militar para os intervenientes no conflito do Golfo. Em Bagdá reuniram-se os presidentes iraquiano e sudanês Saddam Hussein e Oman Hassan. Têm agora uma aliança reforçada pelo envio de aviões da Força Aérea do Iraque para o território do Sudão e encontraram-se para debater questões mais viradas a um possível conflito bélico com os Estados Unidos e seus aliados do que para tratar de problemas ligados às carências de bens essenciais que se fazem sentir nos seus países. Carências também sentidas entre os muitos refugiados idos do Iraque que continuam na Jordânia. As diligências diplomáticas do rei Hussein são tintadas pelo drama de um dirigente que sente a ameaça latente de desaparecimento do mapa das Nações Livres. Em Trípoli, com Muammar Gaddafi, o diálogo apontou à dicotomia apoio à nação árabe, seguindo as teses de Saddam Hussein, ou racionalização de um processo histórico que poderá conduzir a um conflito verdadeiramente devastador. A opção não parece apenas logicamente destas duas figuras do mundo árabe. No Golfo, navios de guerra aliados apertam o bloqueio ao Iraque. Nada a entrar, nada a sair daquele país. We should do as much as we could to resolve this problem without using force, if it is possible. And this also depends how the President Saddam Hussein is going to react and help. If he didn't help, nobody will be able to help him. So he should himself start helping us to come to a conclusion to this crisis, which is the withdrawal from Kuwait and letting the legitimate government to return back to its place.
O Egito é um ponto sensível e até de ruptura. A diplomacia egípcia está em grande atividade em Moscovo. O ministro dos Estrangeiros recebeu de Gorbachev e Shevardnadze a confirmação de que, embora subscrevendo decisões da ONU, a União Soviética não intervirá militarmente no conflito do Golfo. Conflito que afeta principalmente muitos residentes estrangeiros no Iraque, nomeadamente americanos, britânicos, alemães, portugueses e franceses. Paris exige libertação incondicional. Oui, nos compatriotes sont retenus en otage. Oui, leur liberté est entravée et peut-être leur vie menacée si se poursuit la logique de guerre. Leur libération ne peut être négociée. Elle doit être immédiate et inconditionnelle. Começam, no entanto, a desenhar-se as esperanças de que o conflito possa estar a resolver-se no campo diplomático. Assim parece entendê-lo o secretário-geral das Nações Unidas, Pérez de Cuellar, que na quarta-feira segue para a Jordânia. Well, as I think it has been very clearly expressed by Ms. Younes, my idea is to discuss with Iraqis all aspects of the problem, of course with the very clear aim to try to solve the problem, and then I am hopeful that we have reached such a degree of tension in which I thought that a personal initiative of the Secretary General was totally indispensable. Do you see the situation as being closer to a diplomatic solution? I think it is the right moment for diplomacy to act. Thank you, gentlemen, and ladies and gentlemen. Todas estas movimentações diplomáticas parecem afastar, pelo menos por enquanto, a ameaça de uma guerra no Golfo. Mas o facto é que todos continuam ao mesmo tempo a preparar-se para essa mesma guerra. O Iraque já mobilizou o seu exército de reserva. Os Estados Unidos continuam a enviar homens e material para a Arábia Saudita e apertam o bloqueio naval. E por tudo isto, a guerra pode seguir-se dentro de momentos. Apesar do espectro da guerra ter sido momentaneamente afastado durante este fim de semana das quentes areias do deserto, continuam a concentrar-se dos dois lados da fronteira entre a Arábia Saudita e o Iraque impressionantes quantidades de soldados e de material de guerra. Bagdade, que conta já com o maior e o mais bem equipado exército da região, com mais de 1 milhão de homens em armas, começou também a convocar os seus reservistas. Aparentemente, a resposta é a idêntica medida tomada na semana passada pelos Estados Unidos. Uma estação de televisão ocidental foi mesmo autorizada a filmar os treinos destes reservistas. Treinos acompanhados de manifestações de patriotismo e de juras de lealdade a Saddam Hussein. Do outro lado, aumenta também diariamente o poderio da máquina militar norte-americana. Todos os dias chegam mais homens, mais helicópteros, mais tanques, mais mísseis, mais veículos especialmente concebidos para a guerra do deserto. A Operação Escudo do Deserto, a mais importante movimentação de tropas americanas desde a Guerra do Vietnã, mobilizou já meios mais do que suficientes para a simples defesa da Arábia Saudita. O potencial de combate exato destes efetivos é, evidentemente, um segredo bem guardado. Mesmo assim, de acordo com as próprias informações oficiais, trata-se do maior exercício de logística realizado em tão pouco tempo, desde a Segunda Guerra Mundial. E há ainda as tropas árabes que asseguram já a defesa dos lugares sagrados do Islão e as quadrilhas de aviões de combate europeus que todos os dias seguem para o Golfo. Depois do aparente volte-face da chamada crise das embaixadas, o bloqueio naval pode tornar-se agora no detonador da guerra. As águas do Golfo Pérsico são atualmente patrulhadas por 70 vasos de guerra americanos. Todos os navios mercantes são sistematicamente vigiados pelos seus helicópteros e interrogados acerca da sua origem, carga e destino. A bem definida missão da Marinha Americana é de impedir todo o tráfego de e para o Iraque, se for preciso, recorrendo à força. À entrada do Golfo estão pelo menos 12 navios-tanque iraquianos e Bagdade já declarou por mais que uma vez que atacaria as unidades navais que danifiquem ou fundem barcos seus. A guerra pode começar assim, dentro de dias ou de momentos. E é precisamente o envio de forças militares para o Golfo que os 9 Estados da União Europeia Ocidental têm estado hoje a planear. Os chefes de Estado-Maior desses países estiveram reunidos em Paris e o governo português espera os resultados deste encontro para decidir se vai ou não participar nesta força da UEO. Os chefes de Estado-Maior dos 9 Estados-membros da União Europeia Ocidental, UEO, reuniram-se hoje em Paris para analisar a evolução da crise no Golfo.
Este encontro destinou-se, sobretudo, a dar coesão e coordenar o esforço militar conjunto da Europa Ocidental nesta crise. São membros da UEO Portugal, França, Grã-Bretanha, Alemanha Federal, Itália, Espanha, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Portugal, que se fez representar pelo general Soares Carneiro, adiou a sua decisão sobre o eventual envio de uma força militar para depois desta reunião. Os países que integram a União Europeia Ocidental decidiram a semana passada que deveriam utilizar a força, se necessário, para impor o embargo económico ao Iraque. Para isso, é necessário enviar efetivos militares para a zona e é isso que se está a planear. Espera-se também que nesta reunião dos chefes de Estado-Maior fiquem definidas as áreas de atuação e o tipo de meios, bem como as formas de apoio logístico. Hoje em dia, não há, nem na guerra nem na paz, nenhum acontecimento que não conte com o papel essencial dos meios de comunicação, em particular da televisão. E a do Golfo foi a CNN, a cadeia de televisão americana, o veículo de comunicação entre os intervenientes desta crise. É uma espécie de telefone vermelho onde os dirigentes geram o conflito. Eu sei, eu vi na CNN. É esse o êxito da cadeia de televisão norte-americana. Transmitir 24 horas de notícias por dia, quase sempre em direto, seja de onde for no mundo e para todo o mundo. Um batalhão de repórteres para cobrir o conflito no Golfo que ocupa agora 2/3 da programação da CNN desde a invasão do Kuwait. É por aqui que os líderes do mundo ouvem e dão recados e se mostram como querem ser vistos, uma espécie de canal diplomático aberto, especialmente entre os Estados Unidos e o Iraque. George Bush, que se tem visto tranquilo em férias, diz à imprensa americana, segue todo o dia pela CNN os discursos de Saddam Hussein e vice-versa. Os comunicados que o Iraque faz na sua televisão, através do porta-voz de Saddam Hussein, chegam com antecedência às mãos da cadeia norte-americana. E foi através da CNN que o mundo viu em direto de Bagdá a operação de charme e manipulação de Saddam Hussein com os reféns estrangeiros. A CNN começou a emitir há 10 anos, criada pelo magnata americano Ted Turner. É vista em 95 países, em Portugal também, e por 54 milhões de pessoas só nos Estados Unidos. Tornou-se indiscutivelmente um dos mais poderosos meios de comunicação, fonte de informação e referência dos principais dirigentes do mundo, além de Bush, Thatcher, Mitterrand ou Gaddafi, homens de negócios e outros meios de comunicação. Uma das áreas privilegiadas pela CNN antes deste conflito foi naturalmente o leste europeu e os processos de democratização. Mas as coisas estão complicadas agora na Bulgária. Esta madrugada foi marcada pela violência. Milhares de manifestantes saquearam e incendiaram a sede do Partido Socialista Búlgaro, o ex-Partido Comunista, que se manteve no poder depois das eleições de junho. Tudo começou com uma manifestação de protesto contra a permanência de símbolos comunistas em Sófia. Foram os mais graves incidentes desde o início das reformas democráticas na Bulgária em novembro passado. Milhares de pessoas começaram por crer que fosse retirada uma enorme estrela vermelha da fachada do edifício, a sede do atual Partido Socialista, tal como tinha sido decidido pelo Parlamento na semana passada. O presidente búlgaro fez um apelo à calma através da televisão, mas isso só contribuiu para que se juntassem mais pessoas no local. A sede do antigo Partido Comunista acabou por ser saqueada e incendiada, os bombeiros impedidos durante mais de 1 hora de chegar ao local. À volta do edifício estavam mais de 10 mil pessoas, na maioria estudantes. Os polícias disparavam balas de plástico para os dispersar. Só entre as 2 e as 3 da manhã é que as autoridades conseguiram começar a dispersar os manifestantes. Foram detidas 50 pessoas e aberto um inquérito sobre o incidente. Esta manhã a situação estava já calma, mas os acontecimentos desta madrugada quase fizeram esquecer que houve em junho eleições livres na Bulgária. Aliás, o novo governo ainda não foi formado e, coincidência ou não, a manifestação ocorreu na altura de férias dos elementos mais fortes do poder político e num momento em que se faz sentir cada vez mais a demissão do executivo búlgaro. Violentíssima também continua a situação na Libéria e agora os confrontos não são só entre os rebeldes e as forças governamentais. O conflito envolve agora também a força multinacional africana, apoiada pelo presidente Samuel Doe e pelo chefe rebelde Prince Johnson. O movimento Charles Taylor considera essa força como um exército invasor e combate-a. Os rebeldes, chefiados por Charles Taylor,
já feriram pelo menos 5 soldados da Força Multinacional Africana. Os soldados enviados para a Libéria começaram a defender-se e capturaram 27 rebeldes alegando que se preparavam para os atacar. Em Monróvia, capital da Libéria, os combates continuam, mas no resto do país a situação pode ainda piorar. Numa entrevista, Charles Taylor deixou bem explícito que considera a Força Multinacional um exército invasor. Taylor fez ameaças violentas contra todos os cidadãos dos países que enviaram tropas. Depois destas entrevistas, os jornalistas ocidentais resolveram abandonar o território controlado por Taylor. Os rebeldes acusaram o repórter francês de espionagem e expulsaram-no do território. Não sem antes simularem uma execução do repórter francês, o que levou ao abandono da zona por todos os jornalistas ocidentais. Mas Charles Taylor já tinha deixado bem explícitas as suas intenções quanto ao destino do presidente Samuel Doe. Quite frankly, I am a fair person. Doe does not deserve anything but a gunshot. But I tell you, for the international community's sake, we'll give him a fair trial. But the only good Doe is a dead Doe. So I have to use every weapon available to me, not just the gun. I'll starve them out. I'll cut off their water supplies, their life supplies. They are completely surrounded. There is no way out. I have control of the ocean. I have all the Navy boats with me. I completely took over the Navy. They have no boats. They have no exit. Embora as declarações de Taylor exagerem o seu controle da situação, os rebeldes são já famosos pela sua crueldade e pelas cores fortes que escolhem, em vez dos habituais camuflados. Criaram um ambiente de terror em todo o país. À parte de algumas famílias em fuga, a capital da Libéria parece cada vez mais ser habitada apenas pelas forças em conflito.